A interpretação dos sonhos com fogo justifica a regra de educação infantil que proíbe a uma criança brincar com fogo, travessão, de modo que não molhe a cama à noite, pois também no caso deles há uma lembrança subjacente da enurese da infância. Em meu, abre aspas, fragmento da análise de um caso de histeria, 1905, parte 2, primeiro sonho de Dora, forneci uma análise e síntese completas de um desses sonhos com fogo, ligado à história clínica da sonhadora, e mostrei quais impulsos da idade adulta esse material infantil pode ser utilizado para representar. Seria possível mencionar todo um grupo de outros sonhos típicos se adotássemos esse termo no sentido de que o mesmo conteúdo manifesto dos sonhos é frequentemente encontrado nos sonhos de pessoas diferentes. Por exemplo, poderíamos mencionar os sonhos de estar passando por ruas estreitas ou atravessando grupos inteiros de salas, e os sonhos com ladrões, travessão, contra os quais, a propósito, as pessoas nervosas tomam precauções antes de irem dormir. Os sonhos de estar sendo perseguido por animais selvagens, entre parênteses, ou por touros ou cavalos, ou de ser ameaçado por facas, punhais ou lanças, travessão, sendo estas últimas duas categorias do conteúdo manifesto dos sonhos de pessoas que sofrem de angústia, travessão e muito mais. Uma pesquisa especialmente devotada a esse material recompensaria plenamente o trabalho envolvido. Mas, em vez disso, tenho duas observações a fazer, embora elas não se apliquem exclusivamente aos sonhos típicos. 1909. Quanto maior o interesse pela solução dos sonhos, mais se é levado a reconhecer que a maioria dos sonhos dos adultos versa sobre material sexual e dá expressão a desejos eróticos. Um juízo sobre esse ponto só pode ser formado pelos que realmente analisam os sonhos, ou seja, por aqueles que atravessam o conteúdo manifesto dos sonhos até chegar aos pensamentos oníricos latentes. E nunca pelos que se contentam em fazer uma anotação apenas do conteúdo manifesto, abre parênteses, como Nack, por exemplo, em seus escritos sobre sonhos sexuais, fecha parênteses. Permitam-me dizer desde logo que este fato não é nada surpreendente e está em completa harmonia com os princípios de minha explicação dos sonhos. Nenhuma outra pulsão é submetida desde a infância a tanta supressão quanto a pulsão sexual, com seus numerosos componentes. Abre colchetes. Meus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, fecha colchetes. De nenhuma outra pulsão restam tantos e tão poderosos desejos inconscientes prontos a produzir sonhos no estado do sono. Ao interpretarmos os sonhos, nunca
nos devemos esquecer da importância dos complexos sexuais, embora também devamos, é claro, evitar o exagero de lhes atribuir importância exclusiva. Entre colchetes, 1909. Podemos asseverar em relação a muitos sonhos, se forem cuidadosamente interpretados, que eles são bissexuais, visto que incontestavelmente admitem uma superinterpretação, na qual se realizam os impulsos homossexuais do sonhador. Travessão. Impulsos vale dizer que são contrários às suas atividades sexuais normais. Sustentar, contudo, como o fazem Steckel, 1911, e Adler, 1910, que todos os sonhos devem ser interpretados bissexualmente, parece-me ser uma generalização igualmente indemonstrável e implausível, e que não estou preparado a apoiar. Em particular, não posso descartar o fato óbvio de que existem numerosos sonhos que satisfazem outras necessidades que não as que são eróticas, no sentido mais amplo do termo. Os sonhos com a fome e a sede, os sonhos de conveniência, etc. Da mesma forma, as declarações do tipo, abre aspas, o espectro da morte encontra-se por trás de todos os sonhos, fecha aspas, Steckel, 1911, ou, abre aspas, todo sonho mostra um avanço da orientação feminina para a masculina, fecha aspas, Adler, 1910. Me parecem ir muito além de qualquer coisa que possa ser legitimamente sustentada na interpretação dos sonhos. 1911. A asserção de que todos os sonhos exigem uma interpretação sexual contra a qual os críticos se enfurecem de modo tão incessante não ocorre em parte alguma de minha a interpretação dos sonhos. Não se encontra em nenhuma das numerosas edições desse livro e está em evidente contradição com outros pontos de vista nele expressos. 1919. Já indiquei que sonhos surpreendentemente inocentes podem encarnar desejos cruamente eróticos e poderia confirmá-lo por numerosos novos exemplos. Mas é também verdade que muitos sonhos que parecem indiferentes e que não seriam considerados sob nenhum aspecto peculiar remontam, na análise, a impulsos desejantes que são inconfundivelmente sexuais e muitas vezes de natureza inesperada. Quem, por exemplo, teria suspeitado da presença de um desejo sexual no seguinte sonho? Antes de ele ser interpretado, o sonhador forneceu esse relato. Um pouco atrás de 2 imponentes palácios havia uma casinha com as portas fechadas. Minha mulher conduziu-me pelo trecho de rua que levava à pequena casa e abriu a porta com um empurrão. A seguir, esgueirei-me com rapidez e facilidade para o interior de um pátio que subia por uma elevação.
Qualquer um, no entanto, que tenha tido um pouquinho de experiência na tradução dos sonhos, refletirá de imediato que penetrar em espaços estreitos e abrir portas fechadas encontram-se entre os símbolos sexuais mais comuns e perceberá facilmente nesse sonho a representação de uma tentativa de coitus a tergo, abre parênteses, entre as duas imponentes nádegas do corpo feminino, fecha parênteses. A passagem estreita que subia por uma inclinação representava, é claro, a vagina. A ajuda atribuída pelo sonhador à sua mulher força-nos a concluir que, na realidade, era apenas a consideração por ela que o impedia de fazer esse tipo de tentativa. Verificou-se que, no dia do sonho, fora morar na casa do sonhador uma moça que o atraíra e que lhe dera a impressão de que não levantaria grandes objeções a uma abordagem dessa espécie. A casinha entre os dois palácios era uma reminiscência do Hardschin, Hradschin, entre colchetes, que acredito que seja o significado, cidadela de Praga. E era mais uma referência à mesma moça que provinha desse lugar, 1909. Quando insisto junto a um de meus pacientes sobre a frequência dos sonhos de Édipo, nos quais o sonhador tem relações sexuais com a própria mãe, ele muitas vezes responde, abre aspas, não tenho nenhuma lembrança de ter tido um sonho desses, fecha aspas. Logo depois, contudo, surge a lembrança de algum outro sonho inconspícuo e indiferente que o paciente sonhou repetidas vezes. A análise mostra, então, que este é, de fato, um sonho com o mesmo conteúdo, travessão. Mais uma vez, um sonho de Édipo. Posso afirmar com certeza que os sonhos disfarçados de relações sexuais com a própria mãe são, muitas vezes, mais frequentes do que os sonhos diretos, 1909. Em alguns sonhos com paisagens ou outras localidades, dá-se ênfase no próprio sonho. Há um sentimento convicto de que já se esteve lá antes. As ocorrências de déjà vu nos sonhos têm significado especial. Esses lugares são, invariavelmente, os órgãos genitais da mãe de quem sonha. Não existe, de fato, nenhum outro lugar sobre o qual se possa asseverar com tal convicção que já se esteve lá antes. 1909. Apenas numa ocasião fiquei perplexo com um neurótico obsessivo que me contou um sonho no qual visitava uma casa em que já estivera 2 vezes. Mas esse paciente específico já me narrara há bastante tempo um episódio ocorrido acho que está errado no texto, está escrito quanto, mas acredito que seja quando tinha 6 anos. Certa feita ele estivera partilhando da cama da mãe e fizera uso
indevido dessa oportunidade, enfiando o dedo na genitália dela enquanto ela dormia, 1914. Grande número de sonhos a miúde acompanhados de angústia e tendo por conteúdo temas como atravessar espaços estreitos ou estar na água, baseiam-se em fantasias da vida intrauterina, da existência no ventre e do ato do nascimento. O que se segue foi o sonho de um rapaz que, em sua imaginação, tirara partido de uma oportunidade intrauterina para observar os pais copulando. Ele estava num poço profundo que tinha uma janela, como a do túnel Smering, ou Smerin, Semmering. A princípio, viu-se uma paisagem deserta pela janela, mas depois inventou um quadro para se encaixar naquele espaço que surgiu imediatamente e preencheu a lacuna. O quadro representava um campo que estava sendo lavrado a fundo por algum instrumento, e o ar puro, juntamente com a ideia de trabalho árduo que acompanhava a cena, e com os torrões de terra preto azulados, produziam uma impressão encantadora. Aí ele foi adiante e viu um livro sobre educação aberto diante de si, Reticências, e ficou surpreso que nele se dispensasse tanta atenção aos sentimentos sexuais das crianças, e isso o levou a pensar em mim. Eis aqui um interessante sonho com água, produzido por uma paciente que serviu a uma finalidade especial no tratamento. Em sua estação de veraneio no Lago de Travessão, ela mergulhou nas águas escuras exatamente no ponto em que a pálida lua se espelhava. Sonhos como esse são sonhos de nascimento. Sua interpretação é alcançada invertendo-se o acontecimento, relatando no sonho manifesto assim, em vez de mergulhar na água, temos sair da água, isto é, nascer. Podemos descobrir o local de onde nasce uma criança, trazendo à mente o emprego em gíria da palavra lune, em francês, abre colchetes, a saber, traseiro, fecha colchetes. A lua pálida era, portanto, o branco traseiro que as crianças logo supõem ser o lugar de onde vieram. Qual era o sentido de a paciente desejar ter nascido em sua estação de veraneio? Perguntei-lhe, e ela respondeu sem hesitar, abre aspas, não é justamente como se eu houvesse renascido através do tratamento? Fecha aspas. Assim, o sonho foi um convite para que eu continuasse a tratá-la na estação de férias, travessão. Isto é, para que a visitasse ali. Talvez também houvesse nele uma sugestão muito tímida do desejo da própria paciente de vir a ser mãe.